Alô pessoal, estamos de volta com mais um quick video relativos, né, ou aquilo que é uma complementação, algo adicional no entendimento da física e daquilo que entra na mecânica dos fluidos computacional. Hoje vamos falar do número de Rayleigh e Boussinesq. Números que aparecem na convecção natural. E aquele vídeo que nós vimos do número de Reynolds e Peclet é uma cópia daquilo que já foi visto aplicado agora para o Rayleigh e Boussinesq. Na convecção natural, nós temos um importante acoplamento, que é o acoplamento entre a equação do movimento com a equação da energia. Quer dizer, na convecção natural nós não temos mais uma velocidade conhecida como parâmetro de entrada do nosso problema. Na convecção natural, o parâmetro de entrada é a diferença de temperatura. A diferença de temperatura provoca uma diferença de densidade que provoca o movimento do fluido. Ou seja, a velocidade é uma saída da nossa solução. Nós vamos saber a velocidade, enquanto que o parâmetro de entrada tem que ser um parâmetro que envolva o ΔT, a diferença de temperatura, e esse é o número de Rayleigh. Tá? Então, claro que os números vão ser todos muito parecidos, nós vamos ver isso, mas o parâmetro de entrada na convecção forçada é o Reynolds. E o parâmetro de entrada na convecção natural é o Rayleigh, é o número de Rayleigh. Tá? Então nós vamos aqui no mesmo procedimento. Na convecção natural, botei uma placa plana vertical, que tem aí, né, uma altura H, e nós temos os mesmos fluxos. Fluxos advectivos na direção Y agora, que é a direção principal do escoamento, fluxo difusivo na direção X, e nós podemos fazer todas essas relações novamente. Então eu posso chegar aqui e fazer a relação entre o fluxo de quantidade de movimento em Y dividido pelo fluxo da quantidade de movimento, pelo difusivo da quantidade de movimento em Y, que é esse primeiro aqui. Veja que agora, como eu estou em Y, estou trabalhando aqui com a equação Navier-Stokes em Y e a variável transportada é V agora, né? Então o advectivo na direção Y é ρV, que é o M ponto, vezes V, né? O advectivo em Y. O difusivo em Y é μ dV dy, é como é que é a difusão em Y, né? Então eu tenho todas as mesmas definições aqui, que nós já vimos primeiro, as definições de, por exemplo, esse aqui, advectivo de calor em Y dividido pelo difusivo de calor em Y. Né? Uma outra relação e que vai originar, enfim, os números adimensionais para a gente. Prandtl continua aqui, Ni sobre alfa, nós já comentamos rapidamente, o Ni é a difusividade de quantidade de movimento, também conhecida como viscosidade cinemática, né? Agora, se eu perguntar a vocês, quando vocês escutam viscosidade cinemática, o que vem na cabeça? Não sei. Na viscosidade cinemática. Quer dizer, o correto é chamá-lo de difusividade de quantidade de movimento, porque quantidade de movimento ele é advectado e ele é difundido no fluido. Então, a forma, o agente da difusão de quantidade de movimento é a difusividade de quantidade de movimento, que é análoga ao alfa, que é difusividade de calor. É por isso que estão num parâmetro dimensional aqui, Ni sobre alfa. Tá? Então, nós vamos agora fazer a mesma coisa, a relação entre esses fluxos, né, para que resultem os nossos números adimensionais Rayleigh e Boussinesq, usando novamente a relação de fluxo, que nós colocamos aqui, né? A advecção de quantidade de movimento, difusão de quantidade de movimento, a advecção de calor, difusão de calor. Né?
Vamos lá, vamos fazer essas relações. Existe uma questão importantíssima do acoplamento, como eu falei. O acoplamento entre a energia e a quantidade de movimento. Essa relação, ela se refere ao acoplamento. Vocês vejam que aqui nós temos ΔT, é a espessura da camada limite térmica. A espessura da camada limite térmica, ela vem da solução do problema térmico. Mas a espessura da camada limite térmico afeta a velocidade, que é a quantidade de movimento. Então, esse é o acoplamento. Esse é o acoplamento. Então, dá para ir lá nos livros, né? E especialmente essa é retirada lá do Bejan, dá para lá achar essa relação que vocês estão vendo aqui, ó. Essa relação aqui, ó. E fazer Rayleigh alto e baixos. E se fazendo, Prandtl alto e baixo. Se você fizer Prandtl bem maior do que 1, você vai ter uma relação entre a espessura da camada limite térmica e o número de Rayleigh. Vai aparecer o número de Rayleigh aqui, que a espessura da camada limite térmica é a altura da placa vezes a raiz quarta de Rayleigh. Se você sabe a espessura da camada limite térmica, basta colocar aqui, ó, você vai ter a ordem da velocidade. Aí está o acoplamento. Então, para Rayleigh pequeno, Prandtl grande, Prandtl pequeno, nós temos duas relações da camada limite. Uma aparece o Bocineski, o número de Bocineski, e outra aparece o número de Rayleigh. Tá? E se fizermos agora as relações de fluxos, olha aqui o que eu estou fazendo aqui. A advecção da quantidade de movimento em Y dividido pela difusão da quantidade de movimento em Y. Dá esse número aqui, ó. Raiz de Rayleigh sobre Prandtl. Lá na convecção forçada, quantidade de movimento em X, né? Agora é Y aqui. Quantidade de movimento em X dividido, advectivo dividido pelo difusivo, dava Reynolds. Aqui tem que dar um número do qual é a entrada do problema. Raiz de Rayleigh sobre Prandtl. Mas se você dissesse o seguinte, imagine que eu conheça a velocidade da convecção natural. Imaginar que você conhece a velocidade da convecção natural e fizesse as relações de grandezas, essa mesma coisa aqui, ó, que é isso e é isso, dava um Reynolds, que é igual ao que dava uma convecção forçada. Então, o que nós estamos vendo aqui é que raiz de Rayleigh sobre Prandtl é equivalente, na convecção natural, é equivalente ao Reynolds na convecção forçada. Então, lá na convecção forçada, o Reynolds é um parâmetro de entrada. Aqui é o Rayleigh. E o Prandtl, claro. Né? Mas raiz de Rayleigh sobre Prandtl é equivalente ao Reynolds lá na velocidade, lá na convecção forçada. Se eu fizer agora as relações de calor e não quantidade de movimento, vai dar só raiz de Rayleigh. E eu vou chamar aqui a seguinte relação. Peclet é Reynolds vezes Prandtl. Quem é a relação lá na convecção forçada dos fluxos de calor? Era Peclet. Que era igual a Reynolds, que era a relação entre os fluxos de quantidade de movimento vezes Prandtl. Agora, isso aqui é um Peclet. Raiz de Rayleigh é um Peclet. Equivalente ao Peclet. Raiz de Rayleigh equivalente ao Peclet lá da convecção forçada. E aparece o Prandtl aqui, então, raiz de Rayleigh vezes Prandtl, né? Que é o nosso Reynolds. Aqui o Prandtl aparece de novo entre as duas quantidades. Então, vocês vejam que nós temos exatamente os mesmos parâmetros de entrada, que é raiz de Rayleigh e Reynolds. Raiz de Rayleigh sobre Prandtl e Reynolds. E no outro é o Peclet e raiz de Rayleigh.
A diferença é o Prandtl, que realmente está sempre multiplicando, o Prandtl multiplica o Reynolds, dá o Plequet. Agora aqui o Prandtl multiplica, né, a raiz o raiz de Rayleigh sobre o Prandtl, que dá a raiz de Rayleigh. Então nós temos esses parâmetros, e olhando agora para fluxo, raiz de Rayleigh é o fluxo advectivo pelo difusivo. Então, se numa placa vertical eu tiver um Rayleigh 10 vou colocar aqui 10 na 4, se tiver um Rayleigh 10 na 4, né, a raiz de Rayleigh é 10 na 2. Então, se eu tiver uma relação, se eu tiver um Rayleigh 10 na 4, eu sei que a advecção de calor é 100 vezes maior do que a difusão de calor. Olha quanta física que tem nesses números adimensionais se a gente olhá-los pensando nos fluxos e não em definições quaisquer. Né? Então, inclusive, dá para a gente olhar aqui que um número melhor seria o Rayleigh, seria a raiz de Rayleigh, não o Rayleigh. Porque se vocês olharem na convecção forçada, a relação entre os fluxos de calor é o Peclet, não é a raiz de Plequet, é o Peclet. E aqui na convecção natural é a raiz de Rayleigh. Então, para ficar tudo, digamos assim, consistente, um número, raiz de Rayleigh é que deveria ser o número adequado, né? E não o Rayleigh, porque a raiz de Rayleigh é que dá a relação entre os fluxos. Lá na convecção forçada é o Reynolds que dá a relação, é o Peclet que dá a relação entre os fluxos no calor e é o Reynolds na quantidade de movimento, né? Então, a raiz de Rayleigh seria um número melhor, porque você teria, por exemplo, se o Rayleigh fosse 10 na 2, se o número fosse a raiz de Rayleigh, né, 10 na 4, a raiz de Rayleigh 10 na 2, então o número seria 10 na 2, né? Você não teria que extrair a raiz. O melhor número, para ser equivalente com a convecção forçada, seria usar a raiz de Rayleigh, né? E não o Rayleigh, não é problema. Com isso, nós terminamos esse vídeo mostrando que os números adimensionais ficam bem definidos usando a relação de fluxos, e não só isso, eles dão uma interpretação física importantíssima. Eles nos dizem as relações entre os fluxos. Você sabe quanto mais advectivo é o problema em relação à difusão, tá? Através desse número adimensional. Tanto para o Reynolds, quanto para o Peclet, tanto para o Rayleigh, como Boussinesq. Rayleigh e Boussinesq, tudo igual. É que o Rayleigh é para Prandtl bem maior que 1 e Boussinesq é para Prandtl bem menor do que 1. Daí eu deixo para vocês dar uma olhadinha nisso, né? Num livro de transferência de calor. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Se quiser saber mais sobre simulação computacional, clique no link abaixo e acesse o nosso site. O Instituto E3S possui uma plataforma com mais de 30 cursos intensivos de simulação. Todos os cursos são 100% online e gravados. Link na descrição.